Bem-vindos e bem-vindas ao Café com Jane Austen, um papo entre admiradoras da Jane sobre um pouquinho de tudo: livros, personagens, filmes, adaptações das mais diversas e o que mais for chegando de novidade relacionada à nossa autora querida. Aqui trabalhamos sem verdades universalmente reconhecidas. É hora do cafezinho, o papo de amigas que gostam da Jane. Então, aqui cabem conversas sérias e umas teorias doidas que ninguém tenha defendido ou embasado cientificamente ainda. É hora de relaxar, tomar um café e deixar a conversa acontecer. Eu sou a Thaís Brito. Eu sou a Adriana Salles. Eu sou a Valéria Fernandes. E eu sou a Moira. E hoje a gente fala de um livro muito amado e especial, Orgulho e Preconceito. Não é exagero falar que Orgulho e Preconceito é o romance mais conhecido de Jane Austen. Então, se você chegou aqui no podcast, é muito provável que você já tenha ouvido falar do livro, já tenha lido ou conhecido a história por alguma adaptação, sem necessariamente ter lido. Hoje, a gente vai falar especificamente do romance, do livro. E a gente vai ter outras oportunidades para falar das adaptações e de tantas outras produções que foram geradas a partir do livro. Então, hoje a gente vai começar apresentando alguns aspectos dessa obra. Orgulho e Preconceito foi lançado em 1813, quando a Jane Austen tinha 37 anos. Foi uma publicação em 3 volumes e que foi muito bem recebida na época. Mas foi uma obra que ela começou a escrever quando ela tinha por volta de 20 anos, um pouco depois de ela ter feito a primeira versão de Razão e Sensibilidade. E Orgulho e Preconceito, na verdade, foi uma história que recebeu o título de Primeiras Impressões. Inicialmente, a história seria contada como uma troca de cartas, um romance epistolar, mas muitos anos se passaram entre a primeira versão que ela fez até a publicação. Então, nesse meio tempo, houve uma mudança no formato do romance. E, na verdade, Orgulho e Preconceito foi o segundo livro que ela conseguiu publicar. Ela passou por muitas tentativas de ser uma autora publicada, mas foi só em 1811, quando ela tinha 35 anos, que o primeiro livro foi lançado. Esse primeiro livro foi Razão e Sensibilidade, e o mesmo editor que publicou Razão e Sensibilidade viu o sucesso da primeira obra dela, já lançada no mundo, e ofertou 110 libras pelo manuscrito de Primeiras Impressões. Só que já tinha um livro publicado com esse mesmo nome, cerca de 12 anos antes, então o livro acabou ganhando o título de Orgulho e Preconceito. Mas que mudança feliz, né, no final das contas. Não foi um acerto e tanto. Sim, e eu acho que ela também, ela seguiu um pouco o sucesso de Razão e Sensibilidade, Sense and Sensibility, e por curiosidade eu encontrei que ela pode ter sido influenciada por um romance Cecília, da Burney, que o último capítulo se chama Orgulho e Preconceito. Então pode ser que ela tenha sido influenciada. Isso não é só cogitação, tá, gente? Depois não venham me execrar publicamente falando que eu estou... Pode ter sido uma sugestão. Inspiração e não é problema nenhum. Agora, pensar nessa possibilidade. Sabemos se essa escolha foi da Jane ou do editor? Não. Sempre ouvi falar que foi do editor, não? Faz sentido, né? Ele estava pensando em vender, pegou ali o primeiro título. Exatamente. O Razão e Sensibilidade teve outro título em alguma vez? Você sabe disso? Não, né? Teve sim. Ele, quando ela escreveu pela primeira vez, era Eleanor and Marianne, que é justamente os protagonistas. E aí, em algum momento, isso muda para Razão e Sensibilidade. É porque, na verdade, no fundo, é a mesma discussão que se tem de orgulho e preconceito. Quer dizer, leva a mesma discussão, que é quem era o orgulhoso e quem era o preconceituoso. Né? Exatamente. E aí, Eleanor e Marianne também. Quem tinha mais razão também não é nenhuma dúvida, porque, enfim. Mas enfim. Isso é a mesma linha de raciocínio, né?
Possivelmente ao concentrar o nome do livro, o título do livro no nome dos personagens, talvez centralizasse mais o foco, né? O foco seria naquelas duas pessoas, na Marianne e na Eleanor. E talvez abrindo o horizonte para só duas palavras, né? Dos títulos, aí isso se aplica a outros personagens dentro da história. Orgulhosos, preconceituosos. Exatamente. Verdade. E a gente pensa também no sentido de até que ponto trazer dois nomes próprios despertaria a curiosidade das pessoas, né? De tentar ler o livro. Exatamente. E talvez, sendo nomes femininos, você também sugeriria que era um livro só para mulheres, ou para um público muito mais restrito. Razão e Sensibilidade. Sim, de que mesmo ela está porque falando? escrito by a lady aí já denota que é de uma mulher para mulher. Marisa! Ó, a propaganda. Ai, ai. Então, possivelmente, talvez a intenção do editor, nem sei se a Jane Austen teria isso em mente, seria cativar outros públicos, né? Igual a J.K. Rowling teve que abreviar o nome para poder ter sucesso editorial na nossa época, né? Tudo se encaixa, né? Sim. Então, quando a Jane lança, né, quando ela é publicada com Orgulho e Preconceito, ele é um sucesso na época dela, atrai comentários de figuras muito expressivas no círculo literário da época, e também o livro foi muito querido entre os familiares dela. É legal quando a gente lê nas biografias que ela manteve o registro de como as pessoas reagiam aos livros, que personagens eles mais gostavam. E eu acho bem legal porque, à medida que ela vai lançando os livros que vêm depois, eles vão reagindo. Olha, gostei disso e daquilo, mas Orgulho e Preconceito ainda é meu preferido. Então, até em vida, ela viu essa coisa de Orgulho e Preconceito ser o queridinho das pessoas. Mas não era como é que é? A Dearest Child que ela falou com a irmã em carta? Sim, não sim. Era, O filhinho ela não mais foi, querido, não foi né? Dearest Child que ela falou? Uhum. Não Eu me lembro do lembro termo específico, exatamente as palavras, mas uma coisa assim, né? Bom, e só complementando essas informações iniciais sobre o livro, quando ele fez 200 anos, em 2013, a estimativa era de que só no Reino Unido o livro vendia 50 mil cópias por ano. E também em 2013 ele já tinha ultrapassado a métrica de 200 milhões de cópias vendidas no mundo todo. E aí a gente vê o sucesso do livro com adaptações para televisão, para o cinema, teatro, websérie, novelas, quadrinhos e tantas outras releituras que a gente vê e que ainda estão por vir. Bom, Orgulho e Preconceito certamente é o romance mais vendido da Jane Austen e está entre um dos mais vendidos em língua inglesa. E eu queria que a gente falasse um pouco, então, sobre o que é que tem nesse livro, qual é a história dele. Eu vou chamar a Adriana para apresentar para a gente um pouquinho dessa história. Então, o livro ele segue um padrão que a Jane Austen confidenciou que era preciso, para contar uma história, era preciso reunir entre 4 ou 5 famílias do interior, né, num condado da Inglaterra. Então, a gente tem basicamente o núcleo ali formado pela família Bennet, os Binglings, os Gardiners e tem assim os avulsos que seriam o Wickham, o Collins e a família do Darcy, né, que seria ele e a Georgiana. Mas aí entrando... E a Charlotte. Sim, a Charlotte. E a respectiva família. Bom, isso é spoiler. Tadinha é spoiler. A quem gosta do Collins, tá? A quem goste. Não, tem gente que tem fetiche por qualquer coisa, né? Mas enfim, abafa o caso. Abafa o caso. Cada um com o seu, a gente não julga. Não, eu julgo sim, eu julgo. A grosso modo, o livro se baseia na história do encontro entre o Darcy, o Fitzwilliam Darcy e Elizabeth Bennet. Porém, numa leitura mais aprofundada, e a gente já não precisa ficar nem com medo mais, né, de falar de spoiler ou de tocar em assuntos
que talvez o leitor, o ouvinte não tenha pensado antes, na minha opinião, esse livro está mais para um romance sobre o ponto de vista da heroína, os desafios que ela enfrenta com relação à educação, cultura, moral, sei lá, casamento, e essa sociedade na qual ela está inserida como pertencente à gentry class, né, que seria uma classe média, né, que não trabalha, mas que vive com uma renda limitada. E para mim, o livro poderia até se chamar Elizabeth Bennet, porque eu acho que dadas as devidas proporções, tá, gente? Mas é porque eu sou mais fã dela do que do Darcy. Mas a história, se ela está centrada nesses dois personagens que se encontram e inicialmente eles se repelem por diversas razões, e tem os amigos que, no caso, o amigo do Darcy, o Bingley, ele se apaixona à primeira vista pela irmã da Elizabeth Bennet, que é a Jane, porém a família Bennet, que é da família da Elizabeth, tem problemas seríssimos de comportamentais, de hemorragia verbal, a mãe, por exemplo, mas a mãe ela é extremamente criticada pelos leitores porque a gente tem uma concepção atual do que seria uma preocupação de mãe, mas naquela época ter 5 filhas solteiras em idade para se casar e sem ter pretendente à vista, quando tinha pretendente no pedaço, ela tinha que vender, né, eu ia falar carne, mas ia ficar muito feio. E ela tinha que vender o peixe dela. E aí o vender o peixe dela era apresentar as filhas à sociedade. Então, essa história, ela está ambientada no século XIX e o que capta o leitor moderno e talvez de 200 anos atrás é que essas situações cotidianas que a Jane Austen retrata nos seus livros, elas podem ser vividas aqui no futuro um pouco mais distante, porque somos seres humanos e acabamos fazendo uma espécie de mimese do que já foi feito antes, a gente acaba que vive mais ou menos as mesmas situações, obviamente em circunstâncias diferentes, né? A gente estava pensando lá na questão de como uma mídia empurra a outra, né? Eu estava pensando, quando é que Orgulho e Preconceito foi lançado pela primeira vez em língua portuguesa? 1940. 1941. Bem no momento do filme. O livro, quando foi lançado no seu original na Inglaterra, ele se sustentava por ele mesmo, era somente o livro. Isso. Agora, para que ele chegasse em outras línguas, como a língua portuguesa, ele não vai ser por acaso. Aí sim não é coincidência. O filme é lançado em 1940, a primeira adaptação hollywoodiana, e aí em 41 sai a primeira edição. Sim, aqui no Brasil. Em língua portuguesa. Sim. E em 43 sai em Portugal. Então, se você tem... eles estão ligados ao filme, né? O lançamento do filme, com certeza. E também na intenção da José Olímpio em pegar os escritores brasileiros e colocá-los como tradutores de obras grandiosas e levar eu esqueci agora se é Fogos Cruzados, o selo com esses lançamentos aí de grandes obras da literatura universal. Então, foi aquela coincidência. Agora, um fato curioso que me fez lembrar de uma outra coisa foi, em língua portuguesa, Jane Austen começou a circular aqui no Brasil em 1941, né, com a editora brasileira. Porém, no século... Eu não sei outros livros dela. Foi Orgulho e Preconceito o primeiro a ser lançado? Foi o primeiro. Porém, eu acabei descobrindo que em 1854... Jane Austen já circulava nas duas principais bibliotecas disponível para a população do Rio, que é a do Real Gabinete e a Biblioteca Fluminense, mas ela, como era uma tradução portuguesa, tinha o nome do tradutor, que era Joaquim. Me falhou o nome aqui agora. Mas o Joaquim, ele traduziu a Persuasão como a família Elliot. E ele já é uma versão de uma francesa, que eu não vou nem ousar falar o título A Família Elliot em francês. Então, percebe que... Tradução da tradução via versão. Complicado. Exatamente. Isso. Aí, como não tinha esse link com o nome da Jane Austen, mas já era Jane Austen circulando no Brasil e em Portugal. Eu fiquei pensando se essa publicação portuguesa
de persuasão, ela não foi influenciada pela fama da tradutora francesa, porque ela era bem famosa. E aí, depois, maiores detalhes, eu vou no final exatamente, do vídeo. Exatamente isso aconteceu com Razão e Sensibilidade, mas logo que foi lançada, que foi lançado, foi um sucesso tão grande. Exato, que começou, que foi para o continente, né? Mas quando chegou na França, não foi bem uma tradução, foi uma versão que mudou o final. Né? Que inclusive o Brandon e a Marianne, eles têm um casamento muito mais tranquilo, né? E o Wickham, o Willoughby, ele recebe um castigo. É uma coisa que no cânon não existe, né? A tradutora era muito mais famosa do que a Lady, né? Que tinha lançado o primeiro livro. Então, também fez um sucesso estrondoso, mesmo com esse final alterado. Tá. E, Valéria, você podia trazer para a gente um pouquinho do contexto histórico dessa época em que se passa Orgulho e Preconceito, apesar de a gente ter poucas marcas dos fatos históricos que estavam ocorrendo naquele momento. Mas que sociedade era essa? Que costumes eram esses em relação às mulheres, que a Adriana até já citou, 5 filhas solteiras precisando de um casamento? Por que precisando? Fala um pouquinho disso, por favor. Assim, o período, o livro da Austen, se a gente para e pensa que a primeira versão foi de 1897, e talvez não tenha havido tão grande atualização em relação ao que foi lançado em 1913, o que estava acontecendo na Inglaterra naquele momento? A Inglaterra vivia o período de regência, o longo governo do Jorge III, que é o rei que enlouquece, e o filho dele estava regente do trono, porque o pai estava doente e não morria de jeito nenhum, então não conseguia substituí-lo. Então, por isso que a gente fala de regência. Agora, num plano internacional, estava acontecendo ainda as guerras napoleônicas. Então, essa coisa de falar em soldados, né, dos soldados serem uma presença, a milícia, né, serem uma presença tão forte dentro dos livros, tem a ver com aquele momento de guerra que os ingleses estão vivendo em questão. Agora, pensando no micro, ter filhas acabava sendo um prejuízo muito grande, porque filhas para casarem deveriam ter um dote. E dotes pequenos demais, né? Não eram muito tentadores em caso de casamento, e todas as filhas da família Bennet eram moças, né, que ao casar teriam um dote muito limitado. Então, e havia uma outra questão muito complicada, porque a legislação inglesa para a questão de herança de passagem de propriedade não admitia muitas vezes que os títulos e as propriedades passassem por linha de pai para filha. Só em caso de exceção, e exceção que, se não me engano, deveria ser dada pelo próprio rei, pelo próprio monarca. Então, quando o Sr. Bennet, isso é o grande drama do filme, quando o Sr. Bennet morresse, toda a fortuna iria, ou toda a propriedade, iria para um parente do sexo masculino. Então, as moças ficariam na Rua da Amargura ou em condições muito limitadas, que foi o que aconteceu em Razão e Sensibilidade também. E o triste acho que mais triste, é que, apesar dessas moças poderem ficar numa situação de dependência e até miséria, principalmente em relação aos padrões de vida que elas tinham vivido até então, elas não tinham o direito de trabalhar. Quer dizer, não se esperava, seria algo humilhante, que uma moça dessa condição, desse tipo, dessa classe social, dessa pequena nobreza, tivesse que trabalhar, né? Se a gente puder fazer uma ponte com outros livros de Jane Austen, se pensar, por exemplo, em Emma, a questão da Jane Fairfax, ela é vista como uma moça infeliz porque ela pertence a essa classe social, ela está numa situação tão triste que o destino dela é ser uma governanta. Olha que coisa horrível e escandalosa, né?
opções que as mulheres tinham eram realmente muito limitadas, né? Que se você trabalhasse, você tinha isso de ser governanta, né? De você ser instruída o suficiente para instruir os filhos dos outros, ou você resolver abrir uma escola, e a gente lembra que as escolas voltadas para a educação das mulheres, das meninas naquela época, também não tinham lá uma fama de serem bem respeitadas ou de terem um funcionamento no nível que era esperado, por exemplo, da educação para os meninos, né? Não, e então, a questão delas serem moças da pequena nobreza. Então, por exemplo, se a gente pega, já é um pouco depois, se pega, por exemplo, uma mulher burguesa, ela não é da pequena nobreza, ela não é da nobreza, vai ser humilhante, mas é até aceitável que ela trabalhe em alguma coisa. Não deveria, mas é aceitável. Para uma moça da nobreza, é mais aceitável que ela viva numa situação de dependência, de ser a solteirona dependente do irmão, a solteirona dependente da caridade de outros, né? Que é o drama lá da família da Jane em Emma. Né? Em Emma isso é muito bem marcado, né? E é interessante a gente ter esse olhar, esse contexto, quando a gente lê o livro ou quando a gente assiste o filme, para não cair naquela conversa que a gente trouxe no primeiro episódio, né? De, gente, que coisa. Que trama mais besta em torno de casamento, mulheres que só pensam em casar, mas isso não é só você pensar em relacionamento, é você pensar em sobrevivência, é você pensar em ter como viver, pensar no seu futuro. Essa era a realidade, você era criada já preocupada com essas questões, com o seu futuro. Não tinha muita opção. E daí a senhora Bennet em desespero, ela tem que casar as filhas. Tem que casar mesmo, e de preferência, alguém tem que casar com o Collins, porque assim a terra fica na família. Exato. Pois é quando eu acho que o que mais me incomoda em Obstination é a pessoa que fala, assim, uma pessoa que dá a sua opinião, claro, cada um tem direito à sua, mas assim, com um anacronismo histórico absurdo, né? Claro que você lê com a cabeça de hoje, mas você tem que entender a realidade de quando aquilo foi criado, né? A realidade que aquelas pessoas viviam. Eu fico muito, muito chateada quando alguém fala mal de Mrs. Bennet. Por isso todo mundo tá falando, eu tô quietinha, porque quando eu começo eu não paro, né? Porque a Mrs. Bennet era uma desesperada com razão. Ela tinha ali 5 fardos para dar um jeito na vida. O que ela ia fazer quando o marido morresse? Ia estar ela na Rua da Amargura e 5 pessoas que não poderiam se ajudar nem ajudar ela. Então, óbvio que a mulher era desesperada. Ela tinha que, né, organizar a vida daquelas pessoas que ela deu à luz ali. Eu não acho que ela é louca. E, na verdade, eu acho que a melhor Mrs. Bennet é a da Valéria, do Lost in Austin, que é uma mulher jovem, é bonita, porque ela era muito jovem. E em algum... Não sei, tem uma hora que eu já não sei muito bem o que é do canon, o que é das minhas invenções, assim, mas em algum lugar eu li ou aprendi que ela teve Jane muito novinha, tipo, menos de 20. Sim. Não, acho que isso não fica muito claro, não é dito de forma clara, mas então fica subentendido. Então já é da minha cabeça. Então veja bem, digamos que ela tenha tido Jane com 20 e Jane tem quantos anos, gente? Tem 21, né? Porque a Lizzie faz 20 no livro, não é? A Lizzie faz 20 no livro, não é isso? Isso, e está a caminho dos 21. E ela começa com 21 e vai fazer 22. Não é uma idade... Não é uma ela idade tinha 42. Sim. Mas mesmo assim, uma mulher de 42, casada, que já tinha tido 5 filhos, acabou a vida, colega. Agora é só casar esse povo e acabou. O livro nada diz. Morrer. O livro nada diz, né? Ela teve 5 filhas, né? Você pega a diferença, né? Uma tem 21 para 22, outra fez 20. A do meio, a gente não sabe, a Mary, quantos anos tem. Acho que o livro não diz em nenhum momento quantos anos ela tem. A outra seguinte, tem 16 e a Lídia tem 15.
elas foram filhas quase que numa sequência. Você tem uma diferença aí que talvez pudessem estar filhos que foram perdidos. Talvez o desejado filho homem. Quantos outros filhos essa mulher não perdeu? Uma das maiores especulações de orgulho e preconceito que eu acompanho, né? É quantos filhos a Anne Darcy teve de Darcy até Georgiana, porque são 14 anos, né? Caramba, então, em 14 anos, quantas gravidezes ela perdeu gravidezes? Quantas gestações ela perdeu, né? Ou não teve, porque né, se uma mulher conseguiu gerar uma gestação, né? Conseguiu gerar uma vez, e aí você tem um gap de 14 anos, sem pílula, sem camisinha, sem nada, isso hoje em dia é até possível, porque a gente, né, tem tabelinha, tem isso, não. Então, ou o casal vivia mal, ou como se diz, o Mr. Darcy pai tinha um caso com a duquesa de Cavendish, que era georgiana, ou a coitada da Anne Darcy perdeu várias gestações, entendeu? Mas havia... Gente, olha só, isso é especulost. A gente tem que fazer um episódio só especulost. Não, mas há um termo em inglês, um dito, né, que era usado na época, que era a heir and a spare. Então, também não era muito desejado, principalmente na alta nobreza, ou na nobreza, enfim, ou na burguesia, se você tivesse muitos filhos. Sim. Porque ter muitos filhos significava, na melhor das hipóteses, que você teria que prover por todos eles. Então, assim, tenha o filho herdeiro, porque normalmente a propriedade agrária não podia ser dividida, então ele ia herdar a terra, e tem um segundo filho, caso esse primeiro morra. Então, assim, a Georgiana pode ter sido um acidente, simplesmente, entende? Mas aí também, nessa época, ter um filho só era muito incomum. Mesmo que não tivesse 80, como a Rainha Vitória, que é um pouco depois, mas a Rainha Vitória louca que teve 9, mas você ter um só... Ela podia ter 9. Sim, ela podia tudo, mas... Quer dizer, podia, mas eu tenho uma biografia da Vitória e do Albert, né? Não, tá aqui, se eu tivesse aqui perto, eu pegava e sacava ela agora. Que a autora pega umas fontes de época, e ela diz o seguinte, que depois que nasce a última criança, o Conselho de Ministros chama o Albert para uma conversa. Porque, né? Coitada, né, colega? Puxa vida. Não é coitada dela, é coitada da coroa, porque você teria que prover. Não é Exato. Exato, olha só. Não, olha só, se você vai lá e continua fazendo filho na mulher, essa mulher vai morrer, bicho. E como é que a gente vai ficar aqui? Veja, o serviço médico ali naquele caso era muito bom. Mesmo ela não assim, morreu. Ela não morreu. Ela não morreu, mas a cada gestação era um novo risco, né? Ela não quer dizer, a cada parto. Ela não morreu, nenhuma criança morreu. Isso realmente é notável naquele momento. Notável. Mas, de qualquer maneira, a gravidez e o parto, etc., não é uma situação tão dramática assim. O problema são as intervenções. Agora, comparar, por exemplo, com uma rainha que tinha a mesma idade, a Maria II, filha do Dom Pedro I. A Rainha Vitória vai ter sua primeira criança com mais de 20 anos. A Maria II vai ter sua primeira criança com 15. Ela também teve 9 gestações, como a Vitória, e ela morreu. Ela foi advertida, morreu com 30 e poucos anos. Ela foi advertida que ela deveria ter que parar de ter filhos. E esse pessoal que não tinha muita criatividade na época, parar de ter filhos era parar de ter sexo, né? Mas por isso essa dúvida grande dos 14 anos entre Darcy e Georgiana. Eu queria só voltar num contexto aí histórico. Como é que a gente veio parar aqui, enfim? Mas tudo bem? Foi a Moira. Oi. Mas a Moira trouxe altos elementos interessantes, como é que se realmente mas 14 anos é não muito é? grande, olha. Não eu tenho uma 15 anos de dúvida diferença do meu irmão mais velho,
Mas entre eu e o meu irmão mais velho, tem 5, 6 filhos. 15 anos, aí tem, Exato. entendeu? Né? Não tem um irmão, Exato. depois 15 anos depois tem outro. Bom, eu queria voltar nessa questão do contexto histórico aí que a gente ficou falando, discutindo aqui sobre a questão da Jane Austen escrever. Não é só um romancezinho, fulaninho gosta de fulaninho e viveram felizes para sempre, não é isso. A Jane Austen, ela não retrata, como a Valéria bem falou, das questões bem pontuais, ela não situa historicamente ali com datas e com fatos conhecidos, notoriamente conhecidos da história, mas ela situa todo o livro em cima da sociedade na qual ela viveu, como, por exemplo, as idas a Londres, que era referência, né, de moda, de etiqueta, de convívio social. A forma de interação entre homem e mulher se dava basicamente pela dança, pelas convenções sociais, e no interior, quando não era perto de Londres, então eles tinham que promover os bailes para as famosas quermesses aqui do interior de Minas, para promover para as pessoas se conhecerem, né? Exatamente. E a questão do homem e da mulher, dos solteiros naquela época, era uma coisa bem complicada de ser jovem, adolescente, né, querendo se casar ou conhecer outras pessoas, porque as mulheres não podiam ficar na presença de um rapaz sozinhas. Então não tinha essa coisa de ir ali na esquina, na loja de fita sozinha e encontrar com um não rapaz. Deveriam, né? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, não deveriam. Deveriam, isso né? Não quer dizer que não desejável. acontecesse. E tem um nome, aqui a gente chamaria de acompanhante, mas em inglês é chaperone, que seria essa pessoa que acompanhava uma jovem solteira nas caminhadas, nos bailes, para poder... E que poderia ser uma criatura muito canalha. Vide o caso da senhora Young, que acompanha a Georgiana e que joga a bichinha lá no colo do ordenheiro. Exato. Só mais uma coisa que eu queria falar sobre essa interação social. Teve uma amiga minha há muitos anos que falou assim, mas eu comecei a ler Razão e Sensibilidade, só fala de carta, o povo só fica jogando carta, ninguém tem criatividade de fazer outra coisa, mas era uma maneira também de interação social, esses jogos, né, de cartas. E a Inglaterra estava passando por uma revolução, Valéria ajuda a gente aí, que ela está enquadrada na primeira fase da Revolução Industrial, não é isso? Nesse momento, sim. Sim. E aí a gente tem importantes invenções como, sei lá, bicicleta em 1816, a locomotiva a vapor em 1804. Então, a gente ainda está fazendo aquela migração do extremamente rural e artesanal para o industrial. E vê que, por exemplo, em Austen, ela não fala de trem. Exato. É porque não chegou ainda lá. Não tinha essa discussão, né? Veja, você já tem o início da ferrovia. Sim. Mas não em todo lugar. Ou até a gente... Então, todos os percursos ainda são feitos no coche, né, de carruagem. Exato. Tanto que a gente só vê as citações, no original é mais claro isso, né, porque as traduções elas engolem um pouco a variedade de carruagens que a gente tem. Para mim, assim, a grosso modo, em português é carroça e carruagem, ponto. Cabriolé, né? Cabriolé, aí tem o barouche, né? Barouche, eu não sei pronunciar direito, mas aí Barouche, ótimo. Nós temos aí uma gama, sei lá, talvez infinita, de meios de transporte que denotavam principalmente que posição social a pessoa pertencia. Então, se tivesse 2 cavalos, ou se era coberto ou não, o material, inclusive até o material que era feito, tinha ligação com a riqueza, né, o poder da pessoa. Isso é interessante porque no começo do livro que a senhora Bennet está descrevendo a chegada do Bingley com os amigos dele, ela fala inclusive de qual, eu não vou lembrar agora, mas qual o transporte que ele está vindo, né? Olha, o cara, ele está vindo puxado a 4 cavalos em cima de um... Isso já está mostrando que ele é rico. Gente, é o Camara amarelo daquela época. Exato. Olha aí, presta atenção nesse rapaz que ele tem um Camara amarelo aí. Chegando numa Hilux. Também. E há também a questão da quantidade, né? O sujeito tem uma carruagem só, né, que seria a carruagem de viagem, mais pesado, ou ele também tem um coche para passeio, né, aquela coisa do quantos você tem.
E aí, especificamente em carruagens, eu acho que o interessante é assim, o sujeito podia ter o Camaro amarelo para andar na cidade, mas se o cara tinha uma Hilux para ir para o interior, ele tinha muita grana. Por quê? A carruagem de viagem tinha troca de cavalos. Então ele ainda tinha que pagar isso. Ele tinha cavalo, tinha uma pessoa que organizava isso, que levava cavalo, trocava cavalo, vinha, cavalo ficava, quem é que pegava de volta. Isso era um dinheirão. Ainda tinha pernoites na estrada. Quer dizer, o sujeito que viajava assim numa boa no carro dele, na carruagem dele, o cara era não é tecer só um mero macaco para trocar um pneuzinho ali na estrada, não. É ter um plano completo, uma estrutura completa. Só que isso passa despercebido na primeira leitura, porque a gente está focando porque você está agoniado para saber o que vai acontecer ali, porque ela disse não e ele está em cima. Meu Deus! E é um tanto de baile, né? As moças afoitas por um baile, mas acho que qualquer uma de nós que a gente possa perguntar aos mais velhos, eles vão dizer que era a única forma de interação social. Sim. A gente não precisa muito longe, não, gente. Anos 80 era assim. As festinhas improvisadas americanas, cada um levava um pratinho. Não era? Então, o que acontece? Transportando para a nossa realidade, o que mantém, voltando lá no primeiro tópico, essa questão desse livro ser tão famoso e despertar tanto interesse entre as pessoas é a temática que é universal e atravessa gerações, né? Eu estou fazendo altos elogios ao livro, porque é de coração, né, gente? Não tem como a gente para mim é. A gente vai encerrar, por enquanto, essa primeira parte da conversa e no próximo episódio a gente traz a continuação das nossas discussões sobre o livro. Mas antes de encerrar, eu queria primeiro agradecer a todas as pessoas que acompanharam a gente no primeiro episódio, que deram algum retorno, que falaram que gostaram, que indicaram para outras pessoas. E eu queria falar de um retorno assim, bem positivo que a gente considerou, porque no nosso grupo do Facebook do Jane Austen Sociedade do Brasil, algumas meninas já estavam comentando que do primeiro episódio, quando a gente falou que existe o clube de leitura da Jane Austen aqui em Fortaleza, elas acharam essa ideia muito legal e ficaram perguntando, gente, existe algum clube desse na minha cidade? Se não, vamos nos organizar para isso? E aí tinha algumas meninas de Recife, tinha algumas de São Paulo tentando organizar. E isso, nossa, para a gente já é um resultado muito bom, né? Porque a gente conseguiu, de alguma forma, despertar esse movimento. Então, a gente fica aqui torcendo para que esses clubes sejam criados, deem notícias para a gente, que a gente vai estar sempre falando aqui também, se vocês tiverem quiserem chamar para evento, para primeira discussão, a gente pode dar o recadinho aqui para vocês, tá bom? E a gente encerra por aqui a conversa de hoje. Você pode acompanhar a gente no Instagram, @cafécomjaneausten. Também pode entrar em contato pelo e-mail, cafécomjaneausten@gmail.com, ou seguir o blog de cada uma, né? Tem o Jane Austen Brasil, Fantástico Mundo de Jane Austen, o blog da Moira Bianchi e o Show de Café. A gente volta daqui a 2 semanas com a continuação da nossa conversa e até lá!